82. Regressor Instruction. Capítulo 406. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Essa não é a primeira vez que ia para a linha de frente. Mesmo estando longe, enfrentei todos os tipos de perigos apenas seguindo Kim Il-sung desde os primeiros dias da Azul. Na verdade, muitas vezes participei de combate corpo a corpo. No entanto, foi em batalhas de baixo nível. Esta é a minha primeira vez lutando uma batalha em grande escala entre humanos. Tenho que admitir que a sensação é diferente de quando vi a situação pelo holograma. O calor da batalha. Sons e gritos ressoaram de todos os lados, assim como o cheiro de sangue e suor. Não estou nervoso, mas não pude deixar de franzir a testa para o ambiente desconhecido em que estava. Não deveria ter vindo. É desconfortável estar no meio do campo de batalha depois de deixar o assento seguro, mas o trem já havia partido. Já estou longe demais para me arrepender agora. Parecia que o choque sentido na linha de frente era sentido até atrás. Vi que os guerreiros na linha de frente começando a se misturar com os inimigos. Ponto de exclamação. Ponto de exclamação. Ah! Merda! Fiquem juntos. Juntos. Desgraçados. Ah! Ponto de exclamação. Até meus olhos agora não conseguiam ver direito. Tudo o que eu podia ver era a retaguarda de nossas forças lutando para afastar o inimigo, com suas armaduras e escudos constantemente batendo uns contra os outros. Não seria capaz de entender a situação corretamente se não fosse um usuário ocular. Ao contrário da minha mente confusa, meus olhos estão constantemente recebendo informações ao meu redor. Até mesmo andar era difícil por causa dos corpos caídos. É incrível ver nossos aliados constantemente afastando os inimigos. Olhando com atenção novamente, vi Park Deokegu segurando seu escudo com um rosto estranho. Vê-lo ao meu lado enquanto afastava o inimigo com seu escudo me fez lembrar do tutorial. Ele bloqueava e eu atacava. Claro, eu não fiz isso desta vez, mas me lembrei de como ele era confiável na batalha. Era um método que normalmente só funcionava nos monstros do tutorial, mas seria muito eficiente em lugares com espaço limitado para se movimentar. Guerreiros atrás da linha de frente continuavam a atacar com suas lanças em meu lugar. Jung-Nin, você está me seguindo corretamente? Continue olhando para frente. Não se importe comigo. Eu disse que entendo. Para onde estamos indo? Apóstrofo. Até a unidade mais próxima. É nosso objetivo por enquanto. Entendo. Você pode seguir sem dificuldade. Não faço ideia do que está acontecendo, mas eu definitivamente vou te levar lá. Bom, concentre-se, Deokegu. Você é o único que deve concentrar e me seguir corretamente. Atravessamos o mais rápido que podíamos, mas nossos movimentos são bem lentos. Eu queria usar a poção Sopro do Dragão. No entanto, não posso usar tal arma sem prejudicar nossos aliados. O mesmo vale para invocação usando alquimia. Acima de tudo, poderia revelar minha posição. O inimigo viria com força total. Eles foram capazes de afastar e até avançar, mas não são fortes o suficiente para resistir ataques intensos. Se eles descobrissem que eu estava atualmente misturado com todos aqui, os magos inimigos lançariam feitiços onde estamos. Ir até a unidade principal é a nossa prioridade por enquanto. Todos sabem disso. Por isso que eles estavam se movendo tão desesperadamente. Avancem. Não recuem. Devemos chegar até a unidade principal a todo custo. Ah! A missão deles é me levar até a unidade principal. Vi guerreiros caindo um por um, mas não havia nada que eu pudesse fazer além de enviar um pouco de poder divino. Queria segurar suas mãos e arrastá-los para longe, mas se eu prestar atenção naqueles que caiam à força, ficaria sozinho. Não importa o quão egoísta eu seja, é difícil ver eles arriscando suas vidas por mim e fingir que não é nada. Merda. Merda. Ponto de exclamação. Ponto de exclamação. Ah! Defendem. Levantem seus escudos. A magia vai cair sobre nós. Repetindo, levantem seus escudos. O que você está fazendo? Flechas. O que os magos estão fazendo? Sacerdotes. Precisamos de um sacerdote aqui. Uma flecha acertou diretamente o peito do guerreiro, que estava procurando um sacerdote. Um homem conseguiu passar pela nossa defesa com uma lança, mas um grande escudo imediatamente bloqueou seu avanço.
Os aliados rapidamente fecharam a lacuna novamente. Quando olhei para baixo, vi o guerreiro ofegante com uma flecha no peito. Um sacerdote verificou rapidamente sua condição, mas já não havia esperança. Naturalmente, ele não tentou prolongar sua vida usando o poder divino. Isso porque ele já sabia o quão tolo seria gastar recursos nesse tipo de situação. É por isso que falam muito sobre a guerra. Merda. As mortes individuais são uma tragédia, mas o número de mortes continua sendo uma estatística, dizem alguns. Não posso deixar de pensar nisso. Não há nem tempo para lamentar a morte dos aliados. É impossível saber quem estava morto e quem ainda estava vivo. Todos os que morrerem podem ter sua própria história, mas são apenas mais uma vítima, mais um cadáver no contexto da guerra. Ninguém vai se lembrar daqueles que morrer. Eu vou lembrar. Tosse. Obrigado. Obrigado. Vendo o guerreiro vomitando sangue e fechando os olhos silenciosamente me fez sofrer. Claro que também não vou me lembrar. No entanto, dizer essas palavras para lhe dar paz de espírito é o mínimo que eu podia fazer. Assenti, olhando para o guerreiro que fechou os olhos relativamente em paz, mas senti um gosto amargo na boca. Deixando os guerreiros mortos para trás, continuamos avançando. Com o passar do tempo, aos poucos fui me acostumando com o barulho do campo de batalha. Eu até me acostumei com as mortes. Morra. Ah! Desgraçados. 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 Aguentem firme. Bastardos. Só um pouco mais. Não desistam. Flechas. Levantem seus escudos agora. Sacerdotes e magos, defendem. Rajadas e mais rajadas de flechas caíram sobre nós. Um grande escudo então obscureceu a visão. Várias flechas o perfuraram, fazendo-me pensar que havia um arqueiro entre os inimigos que tinha um poder mágico extraordinário. No entanto, o dano não foi significativo o suficiente para fazer a maré da batalha mudar para o lado deles. Os aliados, incluindo Park Deokegu, mais uma vez pegaram seus escudos e avançaram matando ou cortando aqueles ao seu redor. Foi então que estrondos e gritos vieram do nosso lado. Merda! As tropas aliadas foram lançadas no ar. Não sei os detalhes exatos, mas o que está acontecendo é bem claro. Um dos chefões. Ponto de exclamação. Ponto de exclamação. Ah! Não. Ah! Quem é o bastardo? O rosto do bastardo que estava correndo é muito familiar. Era um russo tão grande quanto Park Deokegu. Valentim Alexandre. Um dos 5 generais tigres da República, assassino de Ronaf. Esse bastardo salvou o invocador de demônio Jin King enquanto machucava seu braço direito pela magia da Jungaian durante a crise de Laios. Mordi meus lábios com força ao vê-lo atacar nossos aliados como um ariete. Eles sabem da minha localização? Talvez não. Nenhum bombardeio mágico veio em nossa direção. Acho que o inimigo se recusou a permitir que nosso grupo se juntasse à unidade principal, por isso o colocaram em nosso caminho. Ele estava acabando com os guerreiros com facilidade, mostrando exatamente por que uma pessoa de seu nível de força foi mandada para cá. O rugido do homem coberto de sangue soou igual ao de um enorme monstro. Não há apoio para os aliados. Leiji deve estar ciente disso. No entanto, havia uma grande possibilidade de que eles não pudessem enviar apoio a tempo, dada a situação dos aliados estarem completamente cercados pelos inimigos. Perto daqui deve ter aliados também. Sei disso com base na bandeira aliada que eu constantemente procurava com meus olhos. Contudo, eles chegarão a tempo? Seria bom se eles pudessem chegar a tempo, mas eles ainda estariam em apuros, mesmo que chegassem. Parar o gorila louco é um fardo pesado de carregar. Não. Podemos pará-lo. Pode ser possível com as tropas atuais. Seria possível ganhar algum tempo com invocações e sopro do dragão. Eu também tenho a bomba de luz, então talvez possamos ser páreo para aquele bastardo estúpido, mesmo que seja apenas por um tempo. Eu também tinha o escudo que ganhei do Kim Sung. O problema é que eles podem confirmar minha posição depois disso. O grupo seria constantemente atacado pelos inimigos antes mesmo de podermos nos juntar à unidade principal. Contudo, não tenho escolha. Estamos em uma situação em que não podemos esperar por apoio. Bloqueiem e vamos até as tropas que vieram ao nosso encontro o mais rápido possível. Estou muito ansioso, mas era a melhor opção. Então imediatamente gritei uma ordem.
Park Deokegu olhou para mim. Deokegu, prepare-se para a batalha. Podemos vencer? É possível. Prepare-se. Temos que ir até essa coisa. Ponto. Ponto. Youngmin. O que? Eu também não sou idiota. Que bobagem é essa de repente? Eu sei como as coisas estão indo, quero dizer. Sei que estamos em uma situação perigosa agora, e eu sei que você não deveria estar aqui. Não, o inimigo não deveria saber que você está aqui. Sim, isso é a mesma coisa, mas... Calhe a boca e prepare-se, porco bastardo. Este é um assunto muito importante. Não tenho tempo para isso. Você vai primeiro. Eu estarei no comando aqui. Pare com suas besteiras. Você acha que isso é um filme de anime ou algo do tipo? Não exagere apenas para criar uma cena memorável. Calhe a boca e prepare-se para a batalha. Não estou brincando. Eu disse para você ir primeiro. Eu estarei no comando aqui. As tropas restantes o levarão para a unidade principal. Que merda. Park Deokegu agarrou meu ombro. Seu corpo é tão grande que eu tive que olhar para cima. Surpreendentemente, o que vi anteriormente continua a se sobrepor ao que está acontecendo no presente. A memória da primeira linha que eu vi através da Yuno Kazugano. Desculpe, pareço tão lamentável. Agora entendo por que você conseguiu ficar no campo de batalha com tanta calma. Obrigado por sua consideração, obrigado por estar comigo, obrigado Obrigado. Claro. Sei que isso parece estúpido. E eu sei que você realmente não confia em mim. Não faça nada estúpido. Se você pode. Pare com essa besteira, porco maluco que nem sabe o seu lugar. Eu posso fazer melhor. Ele me empurrou. Fui empurrado contra minha vontade e os aliados me pegaram. Mais uma vez, as tropas se misturaram entre Park Deokegu e eu. No mesmo momento, um dos chefões veio correndo com seu grande corpo. Olhei para o porco segurando seu braço com um grande escudo nas costas. Ponto de exclamação. A última coisa que pude ver foi a cena de duas mãos se acertando com um alto som de pancada. Esse porco bastardo idiota. Eu tive que gritar. Regressor Instruction capítulo 407 Solte-me, bastardos. É muito perigoso. Eu disse para vocês me soltarem, filhos da puta. Você não pode fazer isso, cardeal honorário. Por favor, seja paciente. Merda. Merda. Sinto muito, cardeal honorário. Mas... Merda. Maldito porco bastardo idiota. Bastardo idiota. Ele acha que fazer isso vale a pena. Porco bastardo idiota. Naturalmente, não consegui conter a raiva. Olhei para os aliados que ficaram chocados. Olhando para mim muito pasmos, como se estivessem presenciando algo extremamente errado. Ficou muito claro que eles estavam pensando se essa pessoa é realmente o cardeal honorário. Merda. Droga. Graças à raiva momentânea que me dominou, destruí completamente minha imagem. Esta é a primeira vez que mostro esse meu lado na frente de outras pessoas. Então não é estranho que eles se sintam confusos, dada a imagem que eles têm de mim de nunca levantar a voz, muito menos xingar e manter o respeito com outras pessoas. Imediatamente percebi o peso do erro que havia cometido. Eu teria feito um alarde sobre isso como sempre fazia, mas nem me importei com isso neste momento. Enquanto eu lentamente respirei e suspirei, pude sentir meu coração frustrado se acalmando um pouco. Ainda estou com raiva, mas sei que ficar assim em uma situação como essa não vai ajudar. Felizmente, os rostos dos guerreiros me ajudou a recuperar meus sentidos. Eu tenho que me acalmar. Eu preciso estar calmo e frio. Raiva. Não ajudaria em nada. Só pioraria a situação atual. Aquele porco bastardo. Porco bastardo. Aquele porco bastardo idiota. No entanto, minha raiva não diminuiu. Eu sinto que Park Deokegu não pode vencer Valentim, não importa a situação. Admito que ele progrediu muito. Também sei que seu status de resistência está quase além do normal. No entanto, ser forte é uma história completamente diferente na batalha. Não importava se o adversário fosse apenas um idiota, mas Ronaf era um dos 5 que se dizia ser o mais forte da República. Seria estranho não se preocupar. Não havia chance dele vencer desde o início. Não importa o quanto eu pense, não consigo pensar em uma situação em que Park Deokegu possa vencê-lo. Tudo o que restava era quanto tempo ele vai aguentar.
Ele é forte e não morreria facilmente, mas isso não significava que não havia chance de morrer. Mesmo que ele ficasse na defensiva, o fato de que cada segundo é perigoso não muda. Não só para ele. As forças aliadas que também estão encurralados por eles também são mais fracas. Isso não é diferente de dar um passo em uma situação perigosa. O cavaleiro das tropas aliadas já devia ter enviado sinais de mão para Leiji, mas a chave para tudo era se Park Deokegu poderia aguentar até que a unidade de apoio chegasse. Deveria ter percebido desde o momento em que ele continuava falando besteiras. Ele acha que é um protagonista de um filme. É tarde demais para voltar. Seria uma escolha mais razoável retornar depois de se juntar à unidade principal e formar uma força de apoio. Estou com vontade de correr agora, mas seria tolice voltar de onde viemos. Sim, é um julgamento bem plausível. Plausível, plausível. Droga. Certo. É um julgamento plausível. Isso é verdade, não importa como eu pense sobre isso. Tenho que avançar o mais rápido possível. O mais rápido possível. Cardeal honorário. O mais rápido possível. Cardeal honorário. Assim. Sinto muito. Não. Ponto. Pelo contrário. Eu que sinto muito. Mostrei um lado feio. Não. Isso nem faz sentido. Dizer que esse lado é feio. Podemos entender completamente. Obrigado. Devemos nos juntar à unidade principal o mais rápido possível. Sim. Certo. Vou dirigir nosso movimento. Não. Eu não vou voltar lá. Seria melhor avançar depois de encontrar a unidade principal. A equipe de comando provavelmente obteve a informação. Eles vão fazer alguma coisa. Sim. Certo. O guerreiro desconhecido assentiu lentamente. Eu estava preocupado se ele estava pensando em algo ruim sobre mim, mas senti que ele ficou ainda mais leal. Não sei porquê, mas felizmente, nenhum problema adicional surgiu. Naturalmente, eu balancei a cabeça e comecei a me mover novamente. A batalha ainda continua. Estamos nos aproximando lentamente da unidade principal, mas sinto que o exército está se movendo como um todo, então acho que tenho que encontrar o caminho certo. O lixo mascarado e Leiji provavelmente estavam tendo uma batalha de inteligência neste momento. Isso é bom. A unidade principal ainda não havia sido completamente dominada. Ficou claro que eles estavam constantemente procurando uma saída ou expondo os pontos fracos do inimigo, e os guerreiros lá dentro estavam ocupados lutando. Se eu pudesse ver essa cena de perto, sei que seria uma cena bem interessante. É bom para o porco. Ele não ficaria só, então, se tiver sorte, poderia se juntar a outra unidade. Ao confirmar isso vendo os aliados se aproximando, fiquei ainda mais impaciente. As tropas à nossa frente também começaram a vir em nossa direção como se visse nós. A defesa inimiga é forte, mas fraca o suficiente para nós. No entanto, as tropas que deveriam me levar até a unidade principal também estavam diminuindo lentamente. No entanto, é mais correto dizer que eles continuavam a ser mortos. Magia. Magia. Lance magia defensiva. Neste momento, uma enorme bola de fogo caiu sobre nós mais uma vez. Ponto de exclamação. Vários soldados foram engolidos pelas chamas, mesmo usando seus escudos. Ah! Isso foi apenas o começo. A bola de fogo que caiu causou danos absurdos nos dois lados. Isso significa que algo está errado, ou alguém está perdendo o controle. Ou talvez esse era o objetivo todo esse tempo. Apesar disso, a magia que caía do céu continuava a causar estragos. Claro, o que eu tinha que fazer não mudou nada. Eu tive que passar pelas linhas dos aliados e inimigos. Tenho que seguir em frente sem parar. Foi então, mais uma vez, que outro grande choque surgiu. Isso não foi um ataque. O inimigo e a unidade, que lutavam com unidades próximas, colidiram entre si. Seria como um jackpot do ponto de vista do inimigo, mas os aliados lutavam ainda mais com apoio inesperado. Um pouco mais. Bastardos. Tropas de apoio. Embora realmente não haja muitos deles para serem chamados de tropas de apoio. Ainda assim, é ótimo ter outra tropa no campo de batalha. É natural que eu também ajudasse sem nem mesmo perceber. Mesmo que fosse apenas um pouco de dano com alquimia, ainda é melhor que nada. Claro, eu sei que tínhamos que guardar meu poder mágico.
Mas neste momento, nós realmente não podemos ligar para isso. O campo de batalha está uma loucura. Quando olhei um pouco ao redor, vi que as tropas inimigas estavam vindo em nossa direção. A situação era tão irritante que mal consegui segurar outra onda de xingamentos. Parece que o lixo mascarado enviou mais reforços. Eu fiz uma careta vendo isso. Devido à natureza do homem que gosta de aproveitar até os mínimos detalhes, ele não deixava suas tropas separadas ou de usar suas tropas de apoio. A ideia de dominar com as tropas de apoio é tão clara, mas acho que é inevitável. Não, para ser preciso, poderia ter sido evitado. Não há problema em mudar de rota depois de encontrar as tropas, mas isso não é permitido. Não faz sentido encontrar um novo caminho mais uma vez. Será mais rápido juntar-se aos aliados à nossa frente e atravessar juntos as linhas inimigas. A direção em que as tropas se moviam e como a guerra continuava, estava enchendo minha cabeça. Estamos longe da unidade principal. Se passássemos por eles rapidamente, podemos chegar à unidade principal no tempo esperado. Preparem-se para a batalha. Preparem-se para a batalha. Preparem-se para a batalha. No entanto, já estamos preparados para a batalha. Afinal, estamos no meio do campo de batalha. Eu disse essas palavras apenas para prepará-los quando eles vissem os novos rostos que corriam em nossa direção. Pode ser difícil, mas não há outra opção. Respirando fundo e engolindo minha saliva, ouvi gritos e berros por todo o campo de batalha. É muito desagradável estar no meio de um campo de batalha onde sangue respingava e membros frequentemente voava de todos os lados. Não tinha escolha a não ser fechar meus lábios com força e suspirar de frustração. O som dos guerreiros batendo uns nos outros continuava a ecoar em meus ouvidos. Não me lembro o nome, mas o rosto da pessoa encarregada do exército inimigo é bastante familiar. Era um rosto que morreu e voltou à vida. As tropas continuaram a ser separadas. Ao invés de serem separadas, seria mais correto dizer que o inimigo os forçou. Ele estava acumulando danos separando e atacando as tropas para obter pequenas conquistas. É uma tática sinistra e meticulosa. Foi exatamente o mesmo que lhe mostrou no jogo que jogamos antes. Estamos sendo pressionados. Eu sinto que Leiji está passando por muita coisa. Se as coisas estivessem indo bem, não teríamos sido caçados depois que nossos aliados que se juntaram a nós morressem. Não parecia que estávamos sendo derrotados unilateralmente, mas isso não muda o fato de que estamos sofrendo. A situação não é boa. Park Deokegu estava enfrentando Valentim e, como Kim Il-sung estava isolado, sua localização não pôde ser determinada. Isso também vale para a unidade da Kim Ryu-Jin. Mesmo a unidade principal continuasse a causar danos. No momento, pode parecer bom, mas a diferença de energia seria perceptível depois de algumas horas. Não admira que eu sinta que a situação atual deve ser revertida de alguma forma. Mesmo um buraco muito pequeno seria bom. Se houver um buraco, podemos de alguma forma entrar nele. Devo usar a poção bomba de luz? Claro que não. Embora o alcance seja grande, é bem limitado. Não trouxe essa poção apenas para usar nessa quantidade de tropas. Ou talvez eu deva criar alguma distração. Isso não seria ruim. Acho que ajudaria alguma forma de distração. Comecei a organizar meus pensamentos. Quando ia dar ordens, uma unidade colidiu com o inimigo. Pude ver os inimigos sendo aniquilados. Um assassino. Não entendia como eles continuavam a avançar. É claro que a prioridade não é entender a situação, mas sair do perigo. Fui um pouco para trás e levantei minha mão, mas a daga do inimigo veio até minha garganta mais rápido do que minha invocação. Merda. Mordi meus lábios desesperadamente, mas a sensação não durou muito. Uma espada caiu do céu e atravessou a cabeça do assassino. Juliana. Naturalmente, olhei para o céu. Não pude deixar de aplaudir o que vi. Groar. Minha esposa, que eu não via há muito tempo, finalmente chegou. Regressor Instruction capítulo 408. A visão dela pesando nos inimigos como se eles fossem formigas é realmente ridícula de se ver. Dragões com chifres gigantes faziam qualquer um no campo de batalha sentir medo e admiração. Na verdade, essa foi a reação dos inimigos neste momento. Alguns levantaram a cabeça como se não pudessem acreditar, outros abriram a boca e alguns até esfregaram os olhos.
Eles até podem saber do fato de que havia um dragão em nossos planos, mas havia uma diferença muito grande entre ouvir uma história e realmente vê-la. Foi ainda mais chocante para os nativos do continente. Então é normal eles mostrar expressões de surpresa em seus rostos. Ela é tão grande que qualquer um tinha que olhar para cima para vê-la completamente. Ela tinha olhos enormes, grandes presas e garras que despertavam o medo supremo de qualquer um, e escamas externas preto e branco brilhante que pareciam mais resistentes do que a maioria das armaduras. E talvez seja. Ela ignorou quaisquer ataques vindos de guerreiros comuns. Sua resistência à magia básica também está além da imaginação. Por alguma razão, estou orgulhoso. Claro, ser alvo é uma desvantagem. No entanto, em tal campo de batalha, não havia aliado tão confiável quanto ela. Ah! Lancem muitos feitiços nela. É um dragão. Um dragão. Ataque as asas. Suas asas. Se seguirmos as instruções, podemos conseguir. Verifiquem a localização da unidade responsável por esse dragão. Façam isso agora mesmo. Mesmo que o ambiente tenha ficado barulhento, parece que nosso orgulhoso general dragão não podia ouvir os gritos das pessoas, incluindo nossos companheiros humanos. Apenas o movimento de sua cauda, os inimigos foram arremessados para o céu simultaneamente. Foi um espetacular ver sua cauda varrer toda uma linha de tropas equipadas com armaduras. Ponto de exclamação. HMM. Saía do caminho. Ponto de exclamação. Até parecia que magia havia caído aqui. Claro, ninguém poderia terminar a batalha com isso. Depois de respirar fundo, ela soprou no lado inimigo, fazendo com que um grande feixe de luz atingisse a frente inimiga de maneira instantânea. Um grande círculo mágico defensivo surgiu no local onde o sopro foi, mas não demorou muito para que ele começasse a fazer sons crepitantes. O sopro se misturou com magia defensiva, aumentando as mortes. O poder do sopro que saía de sua boca era como estivesse vomitando seu ódio em relação a eles, já que é mãe. Não sei quanto dano ela causou, mas é o suficiente dizer que foi uma visão agradável para nós. Eu te amo, esposa. Eu expressei meu apoio apaixonado subconscientemente. Eu queria dançar, e tão injusto não poder. Se não fossem os olhos ao redor, eu teria agarrado os pés da Dialogia e beijado apaixonadamente. Ela continuou destruindo os inimigos próximos. Apesar de agir um pouco diferente dela, Juliana também estava ativa. A espada de movimento automático estava bem ativa no campo de batalha povoado. A espada perfurou os pescoços dos guerreiros comuns sem hesitação. Claro, não funcionava naqueles de alto nível, mas havia muitos guerreiros que não conseguiam lidar com Juliana. A espada voou pelo campo de batalha como um mosquito, movendo-se vertical e horizontalmente sem ninguém controlando. É bem fascinante. É por isso que eles sempre falavam muito sobre esse tipo de espada. Normalmente, alguns humanos são fortes para os fracos e ao contrário. Eu não posso negar que sou um humano, mas mesmo eu não consigo imaginar que minha habilidade de luta chegasse a esse nível. Comecei a sorrir. Foi então que umas vozes ecoou em minha mente. Demorei muito. Jedrick. Meu Jedrick. Não te fiz uma pergunta. Marido. Meu Jedrick. Onde você esteve todo esse tempo? Por que você? Já faz muito tempo. Onde diabos você estava, e o que você estava fazendo? Você não quer saber como está Max e Luria. É muito difícil ver você. Bom, você está totalmente recuperado. Você deve ter estado muito mal. Jedrick. Você está me ouvindo? Se você está ouvindo, responda. Jedrick. Minha cabeça doeu, mas eu ainda estou de bom humor. Era a primeira vez que o chamado irritante e desagradável de Jedrick era tão adorável. Parecia que elas não escutavam uma outra. Elas estavam apenas dizendo o que queriam dizer. Embora minha cabeça estivesse um pouco, estou pronto para ouvir qualquer aborrecimento ou loucura. Primeiro, Dialogia. Não. Você chegou na hora certa, Dialogia. Então, Totori está bem? Não. Você não tem ideia de como foi difícil impedi-la de ir até você quando ela ouviu a notícia de que você estava doente. Sim. Foi muito difícil. Teria sido bom se você dissesse que já era o suficiente para se preocupar. Bom, o que devo dizer como motivo para ela quando seu pai não vem vê-la? Claro, eu entendo que você tem sua própria vida e trabalho, mas, por favor, não negligencie sua família por causa dessa guerra inútil.
Max também estava muito mal. Por favor, certifique-se de passar bastante tempo com Luria depois que esta guerra terminar. Claro. Claro que eu vou. Com toda certeza. Porque os humanos perdem tempo fazendo essas coisas inúteis o tempo todo. Como você sabe, não foi nós que começou essa guerra. Foi eles. Do meu ponto de vista, tenho certeza que você vai considerar isso porque é para proteger um precioso lugar de vida, de elogia. Se permitirmos, eles vão para Lindell, onde está o precioso ninho. Tem coisa pior do que essa. Enquanto você protege nossa casa por dentro, pode pensar em mim fazendo o mesmo por fora. Ponto. HMMM. Como sempre você nunca está sem argumentos. Um humano como você. Ah. Bom, é tudo verdade. Então o que posso fazer? A irritação no rosto da Dialogy era bem clara. No entanto, ela parecia incapaz de contrariar, então acalmou sua raiva balançando o rabo. Mais importante. Você não precisa se preocupar com o humano Parque de Okegu. Deixei lá no caminho para cá alguém que poderia ajudá-lo também. O que? Uma humana de cabelo vermelho. Shaeha. Oh, Iolo. O que é Iolo? Eu já esperava algo, mas quando soube que Shaeha estava com o Parque de Okegu, senti que um fardo pesado foi tirado dos meus ombros. Meu sorriso já largo ficou ainda maior. Tenho a certeza absoluta de que a cabeça do Parque de Okegu da Rússia seria completamente esmagada. Tudo bem. Primeiro, prepare-se para se mover. É perigoso ficar aqui. Você pode ir até o céu e conferir. Não. Vamos juntos até a unidade principal. Certo. É muito formal para uma conversa entre marido e mulher que se viam após uma longa separação, mas acho que está tudo bem. Estávamos em uma situação em que tínhamos que nos manter em movimento, então eu não conseguia me concentrar na conversa. A voz da Juliana ecoando na minha cabeça também não ajudou. Mesmo agora, a voz chamando Jedrick fez minha cabeça doer. Ela já estava gritando. Jedrick. Minha voz. Você não pode ouvir minha voz. Jedrick. 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 Eu imediatamente prendi a respiração e comecei a deixar meus pensamentos falarem. Eu ainda não estou pronto para falar com Juliana, mas tinha algo em mente. Oh, minha Juliana, por que você está aqui? Jedrick. Minha voz alcançou você. Jedrick. Meu tudo. Meu amor. Meu tudo. Onde você esteve? Jedrick. Meu Jedrick. É por causa deles que não via você. Esse bando de demônios imundos me prenderam, e me ameaçaram todo esse tempo. Você não tem ideia do quanto eu sinto sua falta, minha Juliana. Ah! Esses demônios estão tentando transformar o continente em um novo inferno. Na verdade, eu só evitei por causa que lembrei que ela sugou meu poder mágico antes, mas parecia convincente. Não é perfeito, mas é uma boa desculpa de qualquer maneira. Claro, uma pequena explicação extra é necessária. Achava que seria bom dizer coisas doces, mas vi que ela não precisava de explicações quando olhei para ela. Esses imundos. Esses imundos. Como essas pessoas imundas ousam. Ponto. Eu vou despedaçar todos eles até a morte. Eu vou aniquilar todos. O que é isso? Esses lixos. Como ousam? Uma energia negra começou a cercar Juliana. Eu tenho um mau pressentimento sobre isso. Isso é loucura. Devido à sua raiva incontrolável, a arma de nível lendário, Juliana amaldiçoada, foi despertada à força. Então o que isso quer dizer? O cela de Juliana está temporariamente liberado, e a materialização está em andamento. Duração 60 minutos. O que? Vocês. Como se atrevem a perturbar Jedrick e eu? Ponto. Isso é loucura. Meu queixo caiu por causa do choque. Olhei para Juliana em dúvida com a mensagem do sistema, mas a materialização estava realmente em andamento. É exatamente como havia antes. Ela tinha cabelos bagunçados e olhos pretos. Uma estranha mulher louca estava de pé com uma espada. Ele não parecia perceber que tinha um corpo. Ela balançou sua espada loucamente e gritou, e não importa o quanto eu tentasse, não conseguia controlá-la. Ela parece ainda mais forte do que quando a encontrei. Só de olhar para ela já me dizia que ela é lendária. Vocês. Como se atrevem? Meu Jedrick. Prenderam meu Jedrick. Ameaçaram. E torturaram ele. Vocês. Eu não disse que tinha sido torturado.
Aqueles que nem sabem seus lugares. Maldição, a maldição cairá. Irá cair sobre vocês. Todos vocês serão amaldiçoados. Vocês vão sofrer mesmo depois da morte. Para todo sempre. Até seus cadáveres sofrerão eternamente. Sua estranha aparência, totalmente revelada, despertava o medo instintivo. Claro, todos estavam mais confusos do que eu. Além de espalhar uma maldição, surgia tentáculos negros de todos os lados para aniquilar os inimigos ao redor. Com os gritos contínuos, ela parecia uma louca que deu sua alma ao diabo. Tenho que fingir que não conheço essa coisa. É a melhor coisa que posso fazer nesta situação. Regressor Instruction capítulo 409. Acho que devo fingir que não a conheço. Acho que ela está louca, mas... à medida que a batalha fluía, percebi que ela é mais louca do que eu imaginava. Claro, faz sentido ela estar tão brava. O reencontro com sua cara à metade, a quem nunca deixou de amar, durou apenas alguns momentos. Ela achava que seu amante estava em uma situação em que ele foi sequestrado e aprisionado por uma força demoníaca desconhecida. Considerando que os dois tiveram finais trágicos antes, não é nada estranho que ela ficasse com tanta raiva. Fiquei com um nó na garganta por causa da história que faria qualquer um que a ouvisse chorar, mas isso não mudou minha opinião. Ela é simplesmente muito grotesca. A maldição. A maldição cairá sobre vocês. A maldição. Vou arrastar seus corpos e viajar por todos os tipos de continentes. Eu darei a vocês a morte mais miserável possível. Vocês vão continuar sofrendo mesmo na vida após a morte. Lixos bastardos. Bastardos imundos. Eu vou pisar em seus cadáveres e fazer todos os parentes de vocês sofrerem para sempre no fogo do inferno. A névoa escura rapidamente envolveu as tropas inimigas. Mesmo que os feitiços de purificação continuassem sendo lançados, era impossível que a maldição de Juliana fosse dissipada com o poder divino. Não é o tipo de habilidade que mostrava seus efeitos em um curto período de tempo, mas era o suficiente para afetar as tropas que estavam no meio do campo de batalha. Não se aproxime. Merda. Não se aproxime. Ah! Não deixem ela chegar perto. Mãe. Se salve. Corram. Corram. Todos nós vamos morrer. Todos nós vamos morrer. Nossos inimigos continuaram gritando de medo, mesmo o filho muito bom não teve paz. Juliana parecia mais uma maníaca do que uma espadachim enquanto empunhava sua espada e com a boca escancarada. Não se aproxime. Vocês merecem essa dor. Humanos são como insetos. Humanos mundos. Vocês merecem todos os tipos de maldições. Morra. 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 Os tentáculos, estendendo-se dela em todas as direções, penetraram as armaduras dos inimigos com muita facilidade. Aqueles que foram acertados por seus tentáculos não tiveram uma morte rápida. Eles gritavam todo tipo de coisas já que estavam sob a influência da maldição. Ela arrastou o corpo de um inimigo que já havia morrido várias vezes. Ela bateu na cabeça dele repetidamente com o cabo de sua espada. À medida que a batalha fluía, os inimigos que foram possuídos pela maldição continuaram a gritar em confusão. Então é normal que os seres humanos normais ficassem com medo da situação? Nem eu queria estar aqui. Então, eu me afastei dela com pressa. Isso porque até as tropas aliadas olhavam para Juliana, e senti minha consciência ficar pesada. Eu não tive escolha a não ser dizer alguma coisa. É perigoso. Parece que o selo que coloquei nela foi removido. Ah! Claro, isso é lorota, mas por enquanto, eu tenho que insistir que é a verdade. Eu nem sei com quem estou falando. No entanto, vendo os aliados assentindo, fiquei um pouco aliviado. Por isso é importante deixar uma boa impressão. E entendo. Cardeal honorário, então. Seria bom para você se juntar à unidade principal ao longo do caminho. E o cardeal honorário? Eu vou primeiro. Como? Ah, entendo. Certo. O guerreiro assentiu com os olhos arregalados. Parece que ele entendeu depois de ver dialogia. Comecei a me mover. Os aliados ao meu redor me protegeram, tremendo de medo, mas eu tinha certeza de que o lugar ao meu redor é seguro. Afinal, Juliana atraía a atenção de todos. Eu queria brigar com ela porque ela estava lutando sozinha, mas eu não podia fazer isso. Não é porque eu não queria estar no mesmo espaço que Juliana. Há algo que tenho que fazer. Jedrick.
Como se ela tivesse me visto se afastar, escutei uma voz assustadora. A voz me fez tremer. Ele parecia querer correr atrás de mim, mas foi parada pelos inimigos que correram para cercá-la. Foi o início do ataque de Juliana. Jedrick. Como se atreve? Seus bastardos. Seus bastardos. Meu Jedrick. Vocês não podem sair do meu caminho agora. Vocês, humanos. Cerque. Cuidado com a maldição. Linha de frente. Não sejam acertados pela espada. Mantenha a distância dela o máximo possível e arraste-o para um combate à distância. Não parem de lançar magia de purificação. A batalha que ocorria no meio do campo de batalha foi magnífica. Saia do meu caminho. Eu disse, saia do meu caminho. Ah! Merda! A maldição cairá sobre vocês. A maldição. Qualquer um que entre no caminho de Jedrick será amaldiçoado e terá uma morte miserável. Ah! Ah! Jedrick. Não precisa se preocupar. Meu Jedrick. Por favor, espere um pouco. Seu passarinho irá até você em breve. Não importa como eu olhasse para ela, eu não conseguia pensar nela como um passarinho. Comecei a suar frio, mas fiz o meu melhor para desviar o olhar. Eu tentei o meu melhor para me afastar da criatura desconhecida, mesmo que por um pouco. Foi quando eu vi Dialogia inclinando a cabeça para mim para facilitar minha subida. Achei que ajudaria a levá-lo. Não. É útil. Apenas. Não, não é nada. Eu vou subir. Eu não quero te levar, mas... Ponto. Certo. Eu entendi. Subi nela rapidamente. Ela lentamente levantou seu corpo enquanto eu segurava seu chifre com força. O grupo que estava comigo começou a parecer menor. Todos pareciam impressionados. Não sei se essa é a expressão certa, mas eles me olharam como se eu fosse o protagonista de uma história. Eu balancei a cabeça sutilmente para eles. Senti como se estivesse partindo como um herói de histórias. Apenas estar no dragão era o suficiente para deixar o público com inveja. Além disso, um mensageiro, escolhido pela deusa, havia montado no dragão. Mesmo que a crença cega de que eu poderia fazer tudo fosse esmagadora, não pude deixar de tranquilizá-los de onde eu estava. Acho que é hora de aceitar humildemente. Por favor, cardeal honorário. Obrigado a todos. Após uma breve saudação, Dialogia ergueu-se totalmente no meio do campo de batalha. Flechas e magia veio em nossa direção. Fingindo ser legal, eu bati em seus chifres. Vamos, Dialogia. Eu não estou acostumada a voar pelo céu. Seria melhor do que estar no chão. Uma unidade feita especificamente para lidar com você estará aqui em breve. Não há razão para não aproveitar isso. Ah, e antes de voar, bata as asas o mais forte que puder. Eu também quero que você ruja o mais alto que puder. Quero que todos notem nós. Eu não sou um espetáculo. Mesmo em uma situação como essa. Eu não estou dizendo para você fingir ser um palhaço ou algo do tipo. Não é minha intenção fazer um show. É tudo para elevar o moral. Você já viu como sua existência foi importante durante a Revolução? Pense nisso como mostrar sua bela figura para eles e faça uma boa pose. Não estou com vontade. Essa guerra ficará registrada na história. Talvez você e eu também estaremos presentes nas histórias que as pessoas vão compartilhar, como humano escolhido por um dragão. Aparecerá nos livros de história que nossa Dialogia estudará. O alquimista da luz e sua esposa lutando contra o exército demoníaco. Você também não deveria manter o equilíbrio. Pois os dragões são poucos neste continente. Eles são realmente o exército demoníaco? Sim. Com certeza. E se eu disser que não é um exército de demônios, que diferença faz? Afinal, a história é escrita pelos vencedores. Aquele que invocou o Lorde Demônio Elias foi certamente o comandante inimigo. Jenking, o invocador de demônios. Ele é quem causou tudo isso. Ponto. Eu estou dizendo a verdade. Agora, vamos rapidamente nos tornar pais dos quais Tolturi pode se orgulhar. Os humanos também respeitarão nossa Dialogia. Tenho certeza disso. Ponto. Não ouvi uma resposta, mas já sabia a escolha que ela faria. Ela levantou a cabeça com toda a sua força e soltou um rugido que até fez o chão tremer. Todos olharam para Dialogia e para mim, aliados e inimigos. Depois que ela voou, vários feitiços começaram a surgir, todos direcionados a ela. Claro, Dialogia não é lenta o suficiente para ser atingida por ataques tão fracos.
Ela tinha habilidades mais letais do que esses feitiços, mas desviar desses ataques no céu era como assistir uma cena de combate aéreo bem elaborada. Claro, eu estava em cima dela, então não há problema em assumir que estou experimentando a emoção de 4DX. NT 4DX é uma tecnologia desenvolvida pela empresa sul-coreana 4Blex. O vento forte contra meu rosto fez eu ter dificuldade em respirar. Não foi fácil abrir a boca e, enquanto falava com ela, ouvi sua voz mais uma vez. Você deve evitar as azuis. Talvez essa magia tenha sido feita para derrubar você. Então se você for acertada, pode cair. Não sei, mas considerando a densidade do poder mágico, acho que sim. Talvez eu possa resistir. Mas é melhor evitar. Enormes cordas mágicas azuis voaram em direção à geologia de todas as direções. Quando joguei a poção sopro do dragão, as cordas mágicas azuis se partiram em pedaços com um alto som. No entanto, alguns ataques provaram ser difíceis para ele evitar. Geologia parecia ter o mesmo pensamento que eu. Ela parecia pensar que a magia lançada por magos de alto nível é perigosa. Ela estava constantemente se esquivando DLS ataques, e suas ações foram ótimas para entrar nos nervos do comando inimigo. Embora não possa ser visto como dano direto, não há como negar que o dano causado no inimigo está se acumulando cada vez mais. Não é surpresa que unidades especiais e magias especiais tenham sido criadas especialmente para a geologia. Onde está nosso Unsung? Estou procurando, mas é muito difícil ver qualquer coisa. É normal que eu não consiga encontrá-lo facilmente. Eu estou atrás da geologia, que desviava das magias que vinha em nossa direção em uma velocidade tremenda. Sempre que tudo se acalmava, eu olhava ao redor o máximo possível, mas não era fácil ver tudo porque o alcance era muito grande. Uma coisa que me aliviou foi que as unidades de magos de antes sumiu. A comunicação deve ter sido cortada. Comecei a sentir que minha preocupação era sem sentido. Ele vai ficar bem, certo? Se ele nos visse, deve ter se movido no momento em que viu nós. Agora que os aliados finalmente conseguiram algum espaço para respirar, faz sentido ele sair. Foi quando senti um enorme fluxo de poder mágico acima de nós. Sendo mais preciso, não era um fluxo de poder mágico, mas uma forte pressão. O que é isso? Um meteorito estava caindo do céu. Que loucura! Um grande meteorito estava caindo em direção à unidade principal que estava reunida. Incrível. Sério. Jinking, seu lixo desgraçado. Regressor Instruction capítulo 410 Que armadilha maldosa. Não sabia o quanto ele estava disposto para dominar Castle Rock. Não tive escolha a não ser xingar. Claro, é difícil para o inimigo ver isso como a situação ideal. Está bem claro que eles também estão desesperados. Ele provavelmente queria jogar a magia que preparou depois de afastar suas tropas o máximo possível. No entanto, ficou claro que o plano mudou devido que apareceu algo inesperado do nada. Se eu fosse Jin King, teria mandado essa magia depois de diminuir um pouco mais a resistência dos magos inimigos. No entanto, o momento que ele mandou também não é ruim. Os inimigos ainda cercavam a unidade principal, e não havia como negar que a magia causaria enormes danos ao nosso lado. Se realmente caísse, então a guerra estaria terminada. Eu não era o único que sabia sobre um fato tão óbvio. Se realmente cair, a guerra terminará aqui. Eu não sou o único que sabe desse fato óbvio. Escutei uma voz abaixo. Depois de um tempo, comecei a sentir um grande poder mágico. Acredito que estão fazendo um círculo mágico defensivo que poderia parar a magia inimiga. No entanto, é incerto se a magia defensiva improvisada seria capaz de parar o meteorito. Posso ver porque o inimigo quis ficar preso em Castle Rock. Eles estavam preparando isso todo esse tempo. Não tenho certeza. No entanto, a probabilidade é alta. Não acabou apenas com Castle Rock como isca. Considerando que é preciso tempo e esforço para fazer tal magia, acho que eles podem ter se preparado desde o início da guerra, ou talvez até depois que eu enviei a mensagem. Pode haver um dispositivo no lado do comando que possa suportar essa magia. Foi mais sistemático do que a magia que caiu em Laios, já que seu alcance era limitado para evitar que seus aliados fossem feridos. Parece até ter coordenadas precisas e até cálculo de possíveis erros. Eu sei muito bem que havia muitos magos talentosos na República,
mas acho que aquele que os ajudou a criar uma magia tão poderosa. É bem óbvio. Talvez essa seja sua mensagem e meio de vingança. Isso pode ser interpretado como um golpe seguro como parte do desejo do lixo de devolver o que aconteceu em Laios. Olhei para o céu com meu olho da mente. Magia de nível semi-mítico. Meteoro. O nível da magia é semi-mítico. Posso parar? Ainda tenho a poção bomba de luz, mas não importa como eu veja isso, é muito improvável que possa pará-la com isso. Juntando o poder mágico o máximo possível, talvez tenhamos uma chance. Claro, isso não significa que teremos sucesso, mas que, primeiro, chegue o mais próximo possível. Ainda assim, eu não tinha escolha a não ser tentar. Se isso caísse, perderei tudo o que conquistei e tudo o que conseguiria no futuro. Enquanto Dialogia hesitava por um momento, um grande círculo mágico defensivo começou a cobrir nossos aliados. Finalmente. Ponto de exclamação. Um som alto de batida começou a ecoar em meus ouvidos. A magia defensiva criada pela unidade principal estava parando o meteorito. Fiquei esperançoso por um segundo, mas tudo que fizeram foi desacelerar. Parecia um pouco antinatural ver o meteorito continuar caindo, juntando nuvens e ar no céu. Em pouco tempo, um som de explosão surgiu, o enorme escudo se despedaçou completamente. Ponto de exclamação. Não sei se vai funcionar. Mas é melhor tentar primeiro. Achava que tinha que tentar tudo que tinha neste momento. Pude ver uma grande luz se formando na boca da Dialogia, respirando fundo quando mandei. O dragão disparou seu sopro em direção ao meteorito, com tanta força que até meu corpo foi empurrado para trás, embora eu estivesse segurando-a com força. Foi uma visão incrível, mas não foi divertida porque é bem diante dos meus olhos. Merda. Ainda não é suficiente. Acho melhor evitar. Quanto mais me aproximo, aumenta a chance de eu ser acertada. Não. Chegue mais perto. Eu posso parar. Você está falando sério? Não tenho certeza se vai funcionar, mas tenho um plano. Ponto. Apenas chegue mais perto do meteoro. Minha nossa. Você não tem fé. Porque você não é muito confiável. Não tive fé desde o início. E eu não acho que terei no futuro. Ao contrário de suas palavras, Dialogia continuou a se aproximar do meteorito. Os aliados lançaram magia defensiva mais uma vez. Eu tinha esperança no feitiço, mas a segunda tentativa se despedaçou mais rápido que a primeira. Claro, não é sem sentido que esteja diminuindo o poder mágico, mas não importa o que, não é o suficiente para parar. Quando olhei para o meu braço direito por um momento, vi o pequeno escudo que Kim Sung me deu, escudo Aegis incompleto, lendário, o escudo que o deus do céu deu ao deus da guerra. Diferente de antes, ele havia sido dividido em vários pedaços. O escudo não perdeu seu poder apesar de ter sofrido isso, talvez graças ao poder mágico contido nele. Esse escudo aumenta drasticamente sua resistência contra a magia básica e permite ao usuário invocar partes do escudo Aegis por um tempo em troca de uma enorme quantidade de poder mágico. Invocando o escudo ele impede qualquer forma de ataque com risco de vida. Isso vai funcionar contra isso. Parte da descrição diz que invocando o escudo ele impede qualquer forma de ataque com risco de vida, mas provavelmente só faria isso com coisas abaixo do nível lendário. Estava fora de questão desde o início porque essa magia é semi-mítico. Quando olhei para o meteorito, me perguntei se esse pequeno escudo poderia parar uma magia tão grande e poderosa. Mesmo assim eu tenho que tentar. Sopro. De novo. Esta é a última vez. Não importa. Primeiro, pare isso. Já que é a última vez que você está fazendo isso, use todo o poder mágico que você tem. Eu ia fazer isso mesmo você não dizendo. Ela soprou novamente. Outro círculo mágico defensivo também foi criado. Não sei exatamente que som é esse que vinha debaixo, mas provavelmente eram os magos aliados gritando. Talvez estivessem vomitando sangue, como Jungaia em Laios. O mesmo vale para do inimigos que fizeram tal magia, mas depois disso, os magos dos dois lados seriam incapazes de usar magia por enquanto. Eles provavelmente estão no limite agora. Eu não podia me dar ao luxo de olhar ao redor do campo de batalha, mas é bem óbvio, mesmo que eu não pudesse vê-los. Vai ficar tudo bem mesmo? Sério? O que você pode fazer? Aegis. Deixando a ansiosa Dialogia,
Imediatamente gritei a palavra de ativação depois que a terceira magia defensiva foi despedaçada. À medida que a luz irradiava do pequeno escudo, uma enorme barreira começou a se formar na minha frente. Que efeito lindo, mas não sei quanto tempo isso vai suportar. O escudo continuou sendo mantido sobre a cabeça da Dialogia, mas não demorou muito para quebrar e despedaçar. Aegis. 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 Impede qualquer forma de ataque com risco de vida, minha bunda. Se eu tivesse pagado por isso, eu teria pedido um reembolso na mesma hora. Eu também já usei muito poder mágico. Acho que não dá mais. Certo, então volte. Volta. Volta. Rápido. Ponto de exclamação. Toda vez que a barreira se quebrava, meu corpo parecia estar queimando. Eu provavelmente sou o único que havia visto o enorme meteorito de frente. Estava preocupado se eu iria morrer assim ou não. Ao mesmo tempo, uma quarta barreira parou o meteorito. Ele parou por um momento, mas continuou a se aproximar do chão logo depois. Acho que seria melhor reduzir um pouco mais o poder mágico, mas não tinha como fazer isso. Tudo o que eu podia fazer era jogar minha poção. Bastardo nojento. Sinta o poder da luz, bastardo. Seria bom se isso pudesse parar esse meteorito. Mas é bem óbvio que isso não aconteceria. Contudo. Ponto de exclamação. Junto com o som de uma enorme luz piscando, os arredores se iluminou. Que luz deslumbrante. A enorme luz começou a destruir alguns pedaços do meteorito que caía. Isso. É isso. Caramba. É isso. Deixe vir. Caramba. Vamos lá. Ponto de exclamação. A visão de algumas partes do meteoro sendo completamente engolido por feixes de luz parecia indicar que a poção que eu joguei estava funcionando. Eu queria me levantar e dançar, mas era difícil mover meu corpo corretamente. Ainda assim, tenho que torcer para que meu plano tenha funcionado. Foi então que o meteorito que caía mostrou uma reação incomum. HMM. O meteorito se dividiu em dois. Boron. Um foi completamente extinto pela luz, enquanto o outro ficou intacto. A outra metade continuou a cair em direção às aliadas. Sopro. 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 Eu não posso. Mais importante, o equilíbrio. Estou perdendo o equilíbrio. Merda. Enquanto meu rosto se contorcia por um momento, vi que a outra metade que estava caindo foi cortada. Está bem claro quem fez isso. Eu poderia dizer com toda a certeza sem ter que ver. Ninguém mais pode cortar isso. Yunung. Eu acreditei em você. Depois que a poção bomba de luz engoliu completamente o meteorito, Dialogia voou para o chão com o impacto de explosão. Eu segurei seu chifre o mais forte possível, mas parecia que eu ia saltar a qualquer momento. Droga. Segure firme. Ponto de exclamação. Kofi. 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 Dialogia. Dialogia, você está bem? Eu posso suportar. E você? Estou bem também. O que aconteceu com o meteorito? Surpreendentemente, o campo de batalha estava silencioso. Vi as tropas olhando para Dialogia e para mim como se não acreditassem. Talvez esse silêncio seja por causa da cena incrível que viram. Claro. Mesmo eu ainda não posso acreditar que eu parei. Em Laios, a cena foi inventada, mas consegui evitar algo semelhante. O pó da luz caindo do céu envolveu todo o exército. Se eu fosse um crente devoto, eu me ajoelharia e gritaria aleluia. A segunda vinda de Benignore. A segunda vinda de Benignore. É a segunda vinda do Deus a Benignore. Que clima agradável. Eu nem tinha em mente esse efeito, mas a reação foi muito melhor do que pensava. A imagem de um homem montado em um dragão. Aos meus olhos, é perfeito. Graças ao uso excessivo do poder mágico, minhas pernas tremiam, mas instintivamente acho que devo dizer alguma coisa. Enquanto falava, coloquei magia de aumento de voz. Por favor, parem de lutar, querida República. A adrenalina corria em minhas veias. Larguem suas armas. Como esperado, gosto mais de falar do que de estar no campo de batalha. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.